Olá, meus irmãos e minhas irmãs, espero que todos estejam bem. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu me chamo Jefferson, eu fiz o 12º Renascer e hoje nós encerramos o mês de maio, né, o mês mariano, dia 31/5 de 2022. E é uma alegria imensa estar aqui com vocês. A leitura que nós vamos ler hoje, o evangelho que nós vamos ler hoje, é de Lucas, capítulo 1, versículo de 39 a 56. Vamos ler e conversar um pouquinho sobre ele. Vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor Deus, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a sua saudação chegou nos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, aqui a gente vê que Maria se coloca a serviço, né? E o serviço nada mais é o fato concreto de amor, né? É no serviço que nós temos a concretude do amor. E o que eu acho tão extraordinário nessa leitura é o seguinte, que o extraordinário de Deus, né? O que eu quero dizer, que Deus, ele dá 2 mulheres que aparentemente não poderiam engravidar, uma virgem e uma mulher idosa, considerada estéril, a graça de se ter um filho, né? A graça de gerar uma criança em seu ventre. Então, aqui na leitura, uma coisa que eu achei que assim, tem muitos pontos interessantes nessa leitura aqui. Eu vou citar alguns, não vou citar todos, mas o que me saltou aos olhos no primeiro momento foi o seguinte, logo no primeiro versículo. Naqueles dias, Maria partiu para uma região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade judeia, né? Aí eu fiquei pensando, poxa, mas Maria estava em Nazaré e Isabel morava em Jerusalém, na verdade, numa região montanhosa de Jerusalém, chamada Aiquirim, uma coisa assim, né? A distância de Jerusalém para Nazaré e vice-versa é de aproximadamente 150 quilômetros. E Maria, mesmo grávida, se colocou a serviço, né? O seu sim. Então ela saiu de Nazaré até Jerusalém, um pouquinho depois de Jerusalém, andando, né? No máximo num jumentinho, para ficar com a sua prima. E certamente Isabel, naquela região, ela tinha outros parentes, né? Tinha outras pessoas que tinham grau de parentesco com Isabel. Mas Maria, na sua humildade, na sua simplicidade e também na sua humanidade, ela foi ficar com os últimos meses de gravidez e gestação da sua prima para acompanhá-la, né? Então, assim, aqui, né, quando a gente fala assim, poxa, é uma distância gigantesca, né? 150 quilômetros aproximadamente. Então, só para vocês terem ideia, 150 quilômetros é mais ou menos a distância de São Paulo, capital, até Aparecida do Norte. Isso a pé. A gente tem alguns os romeiros que fazem, né, essa distância. Só que, diferentemente daquela época, hoje tem todo um aparato, né, um percurso seguro a se seguir.
E naquela época, não. Naquela época a gente não tinha Uber, né? Digamos assim. Era um jumentinho no máximo, como eu disse. E aqui nós vemos o seguinte: o quão Maria, além de cheia de graça, ela é cheia de raça, né? Não era, ela é cheia de raça, porque mulher de fibra, né? Porque ela também estava grávida. E ela também tinha os seus cuidados com a sua gravidez, ela deveria guardar o repouso, mas ela deu o seu sim, né? E muitas vezes a gente vê Maria com aquela imagem de ternura, né? Ternura, até pela própria imagem que nós temos dela nas esculturas, nas nossas imagens. Então a gente tem aquele rosto doce, aquela presença doce, terna, né? Mas isso não quer dizer que ela não tinha coragem, muito pelo contrário, ela era a própria coragem, né? Maria foi do Magnífica, que nós acabamos de ler, ao Calvário. Então, ela é uma mulher de fibra, né? Ela é uma mulher como eu acabei de dizer, uma mulher cheia além de graça, uma mulher cheia de raça, né? E outro ponto aqui na leitura, que logo no comecinho também, né? Tá falando aqui, ela foi para uma região montanhosa. Alguns estudos bíblicos, né, dizem que o seguinte, teológicos dizem que o seguinte, que a montanha, ela tradicionalmente é um lugar de encontro com Deus, né, por estar próximo ao céu, enfim. E é um lugar diferenciado, é um lugar privilegiado para a redenção divina. Basta a gente recordar o encontro de Moisés com Deus na montanha de Sinai, né? Então, tudo teologicamente tem um sentido, tudo se encaixa, né? E também já no versículo 42, nós temos a primeira parte da Ave Maria, né? Quando Isabel fala: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Né? Aqui nós temos a primeira parte, né, da nossa Ave Maria. Essa oração tão belíssima, tão bela, que devemos fazer todo santo dia. E assim, estudando um pouco mais para vir falar aqui com vocês, eu encontrei alguns textos muito bons do padre Fábio de Mello, entre outros, do professor Felipe Aquino, e uma coisa que eu achei bem legal, né? Qual a diferença da primeira virgem para Maria, né? A primeira virgem Eva para Maria? Aqui a gente também vê isso na leitura, quando nós lemos o seguinte, que Isabel disse a Maria, né? No versículo 45. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será... Vou repetir de novo. Repetir de novo, né? Desculpa, pessoal, mas vou repetir. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu, né? A outra virgem, a Eva, ela pecou por orgulho, ela pecou por soberba. A promessa que Deus fez a ela não levou em consideração, digamos assim. Ela caiu no papo da serpente, no papo do demônio, e acabou levando a Adão, né? Então, porque a serpente disse: come esse fruto e será como ele, será como Deus. Então, por orgulho, por soberba, Deus deu o seu próprio filho Jesus, né, para a nossa salvação. Então aqui a gente vê mais uma como as peças se encaixam, né? Maria, ela, na sua humildade, na sua humanidade, na sua simplicidade, ela estava com o nosso Salvador no seu ventre. Ela poderia muito bem ir para uma praça pública: eu sou a mãe do Salvador, mas não. Ela foi obediente, ela se colocou a serviço, né, como a gente falou. E através de Maria, da santidade de Maria, pessoal, deixa eu beber uma aguinha aqui que tá seco, só um minutinho. E a santidade de Maria, ela nos leva a compreender a divindade de Jesus, né? Então, pela humildade da sua pobre serva, como ela fala aqui no início da oração do Magnífica, a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, né? Então ela poderia ter ido para uma praça pública e falar: eu sou a mãe do Senhor, daquele que vai salvar a todos, mas não, ela se colocou humilde, ela foi a Maria
do Magnífica até o Calvário. Bem, meus irmãos, eu espero que essa palavra faça algum sentido e traga algum aprendizado para você hoje. Eu espero que todos estejam bem, repito, que todos estejam bem. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.